Bom, bom dia a todos. É um prazer aqui apresentar a situação da Fundação, né? Hoje a gente está com um resultado no curto prazo desfavorável. A gente vai fundamentar o que está acontecendo, quais são as expectativas, né? O que a gente tem feito. E se aqui persistirem dúvidas ainda, também nós estamos à disposição para o esclarecimento na Fundação, quando os senhores assim solicitarem. Antes de entrar especificamente nos resultados, vou falar para vocês um pouquinho das características de alguns ativos, né, da nossa carteira. Em específico, são os ativos de renda fixa, né, os títulos públicos federais. São esses títulos que estão no curto prazo trazendo esse retorno desfavorável, né? Lembrando que é um título público, risco de crédito, né? Ou seja, de a gente não receber o dinheiro investido, ele é quase nulo, porque é governo federal. E a característica desses ativos, por que eles se comportam, né, nessas oscilações, né? Esses ativos esse ano, ele tem tido uma oscilação de preços, né, o que a gente chama de volatilidade, semelhante, né, um pouquinho inferior a uma oscilação de preço das ações negociadas em bolsa de valores, né? Justamente porque ele reflete de imediato uma oscilação da taxa de juros, seja para cima, né, com elevação da taxa de juros por parte do Banco Central para controlar a inflação, reflete negativamente no preço do título, e o inverso também é verdadeiro. Então, esse primeiro ativo, que é a grande concentração de investimento da nossa carteira, que são as NTNBs, né, uma carteira de renda fixa, ela é um título pós-fixado, né? Ela paga o quê? A variação da inflação, ou seja, o IPCA, mais uma taxa de juros que é contratada no momento do investimento. Então, se hoje, né, as pessoas físicas, os senhores, forem adquirir esse papel no mercado hoje, ele está sendo negociado a IPCA, dependendo do vencimento, taxa de juros real de 4% a quase 6%. Então, dependendo do vencimento que você for escolher, se for pegar um papel mais longo, 2050 ou 2045, enfim, tem vários vencimentos. Essa taxa de juros que nós chamamos de cupom, o governo no vencimento vai te pagar este papel, tá? E semestralmente, esses juros, o governo também paga um cupom de juros de 6%, ou seja, 3% no primeiro semestre, 3% no segundo semestre, e o principal investido é pago no vencimento da aplicação, ou seja, eu coloquei R$1.000, lá no vencimento eu vou receber esses R$1.000 corrigidos pela inflação, pelo IPCA do período todo, e a taxa de juros contratada, lá, que é o cupom que nós chamamos, eu venho sendo amortizado a cada semestre, 3% no primeiro, 3% no segundo. Essa é a grande fatia de investimento da Fundação. NTNB, né? Temos a NTNB principal que nós não temos na carteira. Qual que é a diferença? Que essa daqui não paga cupom de juros. Ela paga principal mais juros no vencimento. Papel NTNC, a diferença da B é que a B ela é IPCA, a C é IGPM. O Tesouro Nacional não emite mais esses papéis, né? Ele mudou o perfil da dívida, né? Ele só emite papel atrelado a IPCA. Quem tem esse papel NTNC carrega até o vencimento, não desfaz dele. Nós só temos no plano BD Tractibel um papel só e não temos mais nenhum, nada na carteira do plano BD Eletrosul e nem no CD. NTNF é um papel pré-fixado, tá? Não temos na carteira também. O porquê que eu estou falando isso? Porque lá na frente eu vou mostrar um pouquinho das coisas, então é bom a gente nivelar de uma forma bem simples quais são os ativos da carteira, para que fique fácil o entendimento dos senhores. O outro papel que o Tesouro Federal negocia são chamadas as LFTs, né? Letras Financeiras do Tesouro, que diferente da NTNB, que paga IPCA mais um cupom de juros, a LFT ela é flutuante, ela é pós-fixada também, só que ela é flutuante, ela vai oscilar de acordo com a taxa de juros Selic, ou seja, se a taxa de juros subir, ela sobe junto, se a taxa de juros cair, ela cai junto, mas ela nunca dá rentabilidade negativa, tá?
A diferença de um para o outro é que um papel é para um horizonte, a NTNB tem um horizonte de investimento de médio ou longo prazo, e a LFT é para investimentos de curto prazo e para necessidade de caixa e de liquidez. E eu vou detalhar isso daqui um pouquinho mais adiante para vocês verem a diferença de um papel e de outro e os resultados que o investimento em LFT ou NTNB traz para a carteira. LTN, diferente da LFT, a LFT é pós, a LTN é pré, né? Ou seja, você compra o papel hoje com uma taxa de juros pré-fixada. Se comprasse hoje, provavelmente ia comprar uma LTN a 9%, que é a taxa de juros que está no momento, né? E vai receber 9% até o vencimento. Você vai se dar bem se a taxa de juros estiver em queda e de hoje para frente for menor do que 9%. Agora, se a taxa de juros subir e você tiver 9%, você tem, deixa de ganhar, não tem perda, mas deixa de ganhar, mas no vencimento recebe os 9%. Esse papel aqui não é título público, DPGE, né? Chama-se Depósito a Prazo com Garantia Especial. Esse papel ele é emitido por um banco, por uma instituição financeira. Ele pode ser pós-fixado ao CDI, como característica da LFT. Ele pode ser pré-fixado ou ele pode ter uma característica igual à NTNB, ou seja, paga inflação mais uma taxa de juros. Nós só temos esse papel indexados à inflação na carteira. Risco de crédito aqui. Até 20 milhões de reais, o banco, se porventura a instituição financeira quebrar, o investidor recebe principal mais juros limitados a 20 milhões de reais. Então nós temos alguns papéis de várias instituições financeiras e das nossas projeções, a gente quando fez o investimento, a gente tomou cuidado de colocar um agravante nas premissas de juros, ou seja, colocamos taxa de inflação um pouco mais alta que o mercado projeta, juros um pouco mais altos e os juros contratados no momento da aplicação, e nenhuma delas supera os 20 milhões de reais. Então, se a instituição financeira quebrar, a gente recebe principal mais juros. Então, o risco aqui também, risco de crédito, que nós chamamos, é quase nulo, tá? E um pouquinho que a gente chama de IMA, né? Que é uma família de índices de renda fixa. Quem divulga esses índices não são bancos, é uma associação chamada Ambima, que ela é formada pelos bancos de investimento, que divulga o IMAB, IMAS e IRFM. Para que serve isso? É uma referência, né? O IMAB é a composição de todos os títulos públicos indexados ao IPCA, e conforme a variação desses títulos, positiva ou negativa, esse índice ele reflete isso também. Então, serve como referência para saber se os nossos investimentos em NTNB está melhor ou pior que o índice de mercado. IMAS é a mesma composição, só que em vez de ser NTNB, são títulos públicos indexados ao Selic, né, LFT. E o IRFM, o último índice, é um índice formado pelos títulos públicos pré-fixados. Então, esses três índices aqui, a gente vai comparar, para dar uma referência se os investimentos estão melhor ou pior que a média de mercado. Então, basicamente, a gente vai... isso daqui é a composição, os 80% da carteira da fundação, os outros investimentos, em torno de 10 a 12%, de 10 a 15% são fundos de renda variável, imóveis e empréstimos, e um fundo de participações, que eu vou detalhar também mais adiante. Então, basicamente, é isso daqui a composição. Se vocês, numa passada de olho, vocês vão ver que a carteira da fundação ela é extremamente conservadora, com segurança, com liquidez e com alguns investimentos com taxas contratadas no momento da aplicação até o vencimento. Durante este período, a gente tem as situações de mercado que nós chamamos de volatilidade, de oscilação de preços, que está inerente ao processo de investimento, e isso não tem como fugir. A gente tem que ter, em momentos de dificuldade, como é o que nós estamos passando nesse ano de 2013, nesses 8 meses, a gente tem que ter sangue frio para administrar isso,
mas também surgiram excelentes oportunidades nesses momentos que também nós aproveitamos para fazer novas aquisições, porque a gente entende que o papel é bom, é aderente ao nosso passivo, ou seja, ao compromisso de pagar os benefícios dos senhores na aposentadoria. E aí, o que está acontecendo então nesse ano que tem impactado os resultados, né? Eu coloquei aqui 5 anos de crise, né? Vou voltar aqui quando aconteceu lá a crise de 2008. Isso daqui são taxas de juros reais ao redor do mundo em 2010. O que aconteceu, né? A gente teve lá o problema do subprime, né, que originou toda essa crise mundial, que está tendo reflexo até hoje, aonde as famílias se endividaram e o bem que elas deram em garantia, o valor dele era inferior à dívida, ou seja, então é melhor, eu entrego minha casa, que vale 500 mil, minha dívida está 800 mil no banco, eu entrego minha casa, porque minha casa não vale isso e minha dívida morreu. E aí, durante este processo, né, que foi crise do subprime, o que aconteceu? Então, como as famílias estavam endividadas, os governos e as famílias tiveram que entrar num processo que nós chamamos o quê? De desalavancagem. O que é isso? É redução de dívida, né? Então, quando a pessoa começa a reduzir dívida, ela para de comprar, ela para de consumir, né? Ela pega o seu recurso e direciona para os bens essenciais. E isso faz com que, com uma retração econômica no mundo, podendo vir uma recessão, o que seria o pior cenário. E o que os governos, principalmente das economias desenvolvidas, fizeram para amenizar esse quadro que lá em 2008 e 2009 estava como o fim do mundo? E alguns dos senhores aí, a grande maioria deve ter acompanhado isso bem de perto. Eles começaram a reduzir juros. Então, os Estados Unidos reduziu seus juros, que estava em torno de 5% para 0,25%, a Europa a mesma coisa, e outras economias fizeram esse mesmo movimento. E aí o resultado que nós temos o quê? Isso daqui é juro real, ou seja, meu juro está baixo e eu tenho inflação maior que meus juros. Então, quer dizer assim, é melhor eu consumir do que guardar dinheiro, porque meus R$1.000 que eu tenho hoje, daqui a um mês, ele vai estar valendo menos que a inflação. E aí, com esse juro real negativo nas economias desenvolvidas, aliado a este fato, os bancos centrais dessas economias começaram a injetar dinheiro no mercado para que as famílias voltassem a consumir e evitassem aquele cenário de crise, de recessão que a gente ia ter se não fosse tomar essas medidas. Como tinha muita liquidez no mercado, e nas economias emergentes aqui, Brasil, China, Rússia, né? Índia, México, a gente tinha juros melhores que os países emergentes. E risco de crédito também condizente, ou seja, o Brasil ele passou a ser grau de investimento, ou seja, ele passou a ter uma baixa perspectiva de não honrar com seus compromissos. Esses dois fatos, juros extremamente atrativos, segurança no investimento, esse capital começou a vir para o mundo, começou a vir para o Brasil, né? Começou a vir, eu tenho taxa de juros melhor aqui, né? Como eu falei aqui, né? Os juros nos Estados Unidos começou a cair, isso é matéria de revista, o Brasil teve uma enxurrada de dólares nos últimos anos, né? E esse movimento de entrada de recurso no país, até a nossa presidente falou que tinha um tsunami de dólares, né? O que ele fez? Então, o Brasil ele tinha uma taxa de juros elevada, né? Porém, com tendência de queda, uma inflação que vinha até o final do terceiro trimestre de 2012 sob controle, possibilitou que o governo reduzisse a sua taxa Selic, que estava em torno de 11%, 12% para 7,25%. Todo esse movimento de queda foi incorporado em rentabilidade para os títulos públicos federais. E aqui a gente enxerga esse movimento. Então aqui é um comparativo dos índices, tá? Desde 2 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2012. Então ali em azul,
a que teve a maior valorização é o IMAB, ou seja, é a média da valorização das NTNs-Bs que a Elos tem em carteira e os demais fundos de pensão do Brasil, tá? Porque é aderente ao seu passivo. Então, com toda essa valorização aqui, isso foi refletido aonde? No valor da cota do plano. E vocês verificaram isso em 31 de dezembro de 2012, que o plano deu aquele resultado extremamente satisfatório. Qual que foi o outro papel aqui que trouxe ganho também no mercado? Os papéis pré-fixados, ou seja, a pessoa que montou uma posição aqui nesse tipo de papel, ou seja, quando eu tinha juros elevados de 12%, quando chegou no final do ano que eu tinha juros de 7,25%, ele rachou de ganhar dinheiro, porque os juros caíram, ele aproveitou este movimento de mercado. O outro papel aqui é a Selic, né, que é um papel de curto prazo. Ganhou também, mas não tanto quanto esses daqui. Porque com um cenário de longo prazo, com tendência de queda de juros, esse papel ele perde um pouco da atratividade para investimentos de fundos de pensão. Tá? A linha vermelha é o dólar, né? Ele teve aqui em 2008, 2009 esse estresse por conta dessa crise, ou seja, você tem crise, o que o investidor faz? Ele se retrai, né? Ele não faz nada, aliás, ele começa a tirar de ativos que ele enxerga que tem risco e direciona para onde? O investidor global. Para os Estados Unidos, com aquele juro baixíssimo. Por que ele direciona para lá se lá ele perde da inflação? Porque os Estados Unidos nunca deixou de pagar os seus compromissos. É o título mais seguro do mundo. E depois que o movimento se acalma, ele começa a voltar a colocar capitais em várias economias, dentre elas o Brasil. E a nossa bolsa, né, teve o problema que 2008 ela teve o desempenho extremamente negativo por conta desta crise mundial. O Brasil não é uma ilha, né? O que acontece lá reflete aqui, seja em título público, na renda fixa, seja na renda variável, porque o capital circula pelo mundo, né? É muito fácil hoje uma pessoa que tem condições de ter volume financeiro e investir nos Estados Unidos, investir na Europa. Basta ele criar uma conta no Banco Central, mandar o seu recurso para lá e falar, eu quero comprar isso, isso, isso. E se lá der um problema, rapidamente ele também consegue vender os papéis e trazer o dinheiro de volta. Então a gente não está isolado. O que acontecer em qualquer lugar do mundo, reflete aqui. A Grécia, que é aquele paizinho minúsculo na Europa, passou todo o ano de 2012 falando que ia dar calote. Calote, a gente não tinha nada a ver com isso, mas é o risco sistêmico dos outros bancos, refletiu no Brasil também. Então, os acontecimentos mundiais a gente não está imune, o capital circula. Então, com juros baixos, até 2012, o Brasil surfou muito bem esta onda, né? O governo fez os movimentos, seguiu lá a política monetária, ou seja, o controle das suas finanças, a transparência para o mercado que ele tem finanças controladas, mostrou controle da inflação, né, e tomou medidas para que também essa crise financeira mundial não refletisse aqui no país. Como que ele fez isso? Um exemplo, ele fomentou, né, a saída das famílias da classe D para a classe C vindo a consumir. Tá? Então, todo esse conjunto de situação pôde trazer esses resultados para 2012, ao longo de 2008 a 2012. E o que está acontecendo agora? Né? Está acontecendo o inverso. Final do primeiro TRI, em específico no Brasil, né? A gente teve o que? A economia, em especial a inflação, o IPCA já começou a dar sinais de preocupação. Por quê? Porque você teve uma ascensão das famílias da classe D para a classe C consumindo, os preços foram se elevando e teve uma pressão inflacionária. O mercado ele identifica isso rapidamente e ele antecipa esse movimento, né? Antes do Banco Central começar a elevar os juros, o mercado começou a antecipar, então ele começou a negociar suas taxas de juros já com tendência de alta.
tá certo? Então isso foi o que deu o tom no primeiro trimestre. E o que a situação agravou mais ainda? Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estava vindo de uma crise severa, semelhante à que teve a pior lá de 2029, e ele começou a mostrar uma recuperação macroeconômica, né? Ou seja, uma situação, opa, a crise está terminando, talvez eu precise terminar os meus estímulos monetários, ou seja, aquela enxurrada de dólar que o Banco Central americano colocava no mercado, né? Ele sinalizou que a economia estava melhorando, mas ainda tinha preocupações. O mercado também se antecipou a esse movimento. Ele viu que, falou assim, opa, entra todo mês 85 bilhões de dólares na economia. Não vai entrar mais esses 85. Vai entrar 70, 65. E os juros de 10 anos, que é um termômetro para o mercado, né? Lembrando que aqui, os juros de 10 anos, em 2007, ele saiu de 5, veio para baixo de, um pouquinho para cima de 1, né? Ao longo do tempo, até 2012. Este ano de 2013, ele veio na mesma tendência, né? Um dia ele subia, um dia ele caía, até maio, quando foi que o Banco Central sinalizou para o mercado que a economia estava recuperando. E aí esse mesmo juros americano começou a subir, porque o mercado entendeu que a economia americana recuperando, em um momento, seja início de 2014, metade de 2014, final de 2014, o Banco Central americano ia ter que subir juros. E o que isso tem a ver com o Brasil? O título americano é o mais seguro do mundo. Essa enxurrada de dólares que entrou no Brasil, que entrou no México, que entrou na China, que entrou nos países emergentes, o investidor estrangeiro começou a vender. Então ele começou a vender Brasil, ele vendia título público, ele vendia ações, ele vendia tudo que tinha na frente. E vocês sabem, quando a gente tem uma pressão vendedora maior do que uma compradora, o meu bem desvaloriza. Seja um carro, seja um imóvel, o título público é a mesma coisa, porque ele tem um preço. Então, com essa pressão vendedora, aliada ao quê? Aliada a uma inflação persistente, a um cenário de aumento de juros, que vem acontecendo, o juros saiu de 7,25, hoje estamos com ele na casa dos 9. E mais uma falta de transparência nas contas públicas federais, o investidor começou a ficar desconfiado. Investidor desconfiado, o que ele faz? Se ele puder, ele sai, o estrangeiro sai, né? O residente, que é o investidor local, fica, porque ele conhece a economia, o estrangeiro não conhece. Ele começou a sair ou começou a exigir, se ele não saiu, ele começou a exigir, tá, para eu investir com você, com essa sua taxa de juros, com esse seu comportamento, os seus juros que você vai me pagar 7% nominal, eu quero 9%. E o mercado veio fazendo isso ao longo desses 8 meses. Um mês ele aliviava, no outro mês saía um indicador nos Estados Unidos favorável, ele pressionava os juros. No Brasil, quando saíam indicadores assim, a inflação está caindo, os juros caíam, mas no dia seguinte saía um outro indicador que o mercado não gostava, olha, novamente, a inflação não está dando trégua. O mercado precificava um aumento dos juros mais forte do que a queda do dia anterior. Então a gente fica nessa gangorra, subindo e descendo, subindo e descendo. Se você vai comprar e vender de acordo com esses movimentos, a sua chance de errar é muito grande, porque cada hora o indicador é diferente. Então isso foi o que deu o tom, está dando tom nesses 8 meses da nossa economia, né? E isso faz com que? Traz o que? As oscilações de preços, né? Então aqui é um exemplo de uma NTN-B, vencimento 2045, que a Fundação Elos tem na carteira. Então lá, em 2 de janeiro, tá certo? Nós compramos esse papel, tá? Esse título. De 2008, 2 de janeiro de 2008, nós compramos esse título, tá certo? Naquela data ele negociava o quê? A IPCA mais 6,57, né? Pô, é um título, acho que tem uma taxa de juros interessante, né? É um papel que é aderente ao meu passivo, ou seja, né? Esse papel, por que a NTN-B é o grande investimento da Elos,
ou de qualquer outro fundo de pensão, porque ele é um papel de longo prazo, ou seja, os senhores estão contribuindo hoje para receber benefícios futuros daqui a 10, 15, 20 anos. E os que estão recebendo agora, essa carteira já foi formada há 10, 15, 20 anos atrás. Então, eu estou em 2008, o plano ele tem, né, nesta época aqui de 2008 não existia plano CD, era só plano BD, que tinha como meta de rentabilidade IPCA mais 5. É um retorno, né, extremamente, hoje é desafiador, naquele tempo não era tanto. Então a fundação falou assim, ó, eu vou comprar esse papel, que é IPCA mais 6,57, ou seja, eu tenho 1,5 acima de ganho real. Eu não preciso, a fundação não precisa pegar o recurso do participante para pagar aquela expectativa de rentabilidade que garanta o benefício dos senhores e ir para o risco, ir para a bolsa ou ir para outros ativos, porque eu tenho um investimento do Tesouro Nacional com um risco de crédito quase nulo, né? A gente não acredita que o Brasil não vai honrar as suas contas, né? Isso, o mercado não precifica isso, tá? Então eu não tenho o risco de não receber, eu posso colocar R$1.000, 1 milhão, 100 milhões, 500 milhões, que o investidor recebe esse recurso, a não ser que mude muita coisa aí, o Brasil aí realmente, se ele não pagar é porque ele quebrou, né? E o excedente, de repente, eu posso beliscar alguma coisinha na renda variável e em outros ativos, mas a garantia do benefício a gente consegue aqui. E aí, a entidade, né, os fundos de pensão, ele podem optar, no momento do investimento, a contabilizar o preço desse papel, né, desse ativo, por duas formas. Precificação na curva e precificação a mercado. Na apresentação de abril, a gente detalhou isso, né? E eu vou explicar novamente. O que é o preço na curva? O banco, o custodiante, né? No nosso caso é o Banco Itaú. Então, ou seja, o dinheiro do participante entra na conta da Elos, né? A conta da Elos transfere esse recurso para a conta dela no Itaú, que é uma instituição financeira que faz esse serviço de custódia, né? Já faz a custódia, que é a guarda, a controladoria e a contabilização desse preço, desse ativo. Ela que dá o preço, não é a fundação. A fundação não manipula nenhum preço de nenhum ativo. Quem dá o valor é um terceiro. O recurso vai para lá, a gente manda uma ordem, compra NTNB 2045 a 6,57. O Itaú recebe essa ordem, então tem uma ordem compradora, vem uma ordem vendedora do papel, ou seja, o investidor ele não quer aquele ativo, ou ele ou o governo. A gente tem optado em negociar esses ativos via leilão do Tesouro, ou seja, então, o Tesouro Nacional promoveu um leilão, ele está vendendo. Não existe a menor possibilidade de sair o dinheiro da conta da Elos e o título não entrar. Então, este é o papel do Itaú. Então, comprou esse papel e nós falamos, Itaú, marca na curva. Então, ele pega a variação do IPCA mais os 6,57 e vai apropriando este ganho dia a dia. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, na semana que vem. E ele tem, então, uma linha linear. Né? Vocês podem ver, não tem oscilação de preço aqui, não tem emoção. O preço é estático. Né? E ele veio com esta valorização linear até quarta-feira. Isso daqui é preço de quarta-feira dessa semana. Mas ao mesmo tempo a gente chegou e pediu, não quero. Um outro investidor falou assim, não, eu quero marcar mercado esse papel. Ele fez a mesma coisa, mandou o custodiante dele, mandou a ordem, comprou e marcou a mercado. Quando você marca mercado, essas situações de notícias de mercado, seja lá fora, ou seja internamente, positiva ou negativa, ela vai influenciar no preço do título. Então ele veio aqui durante um período, ele veio, subia, caía, subia, caía, subia, caía, e depois nós tivemos essa grande queda aqui, por conta do quê? Em 2008, por causa da conta da subprime, novamente, o investidor ficou na defensiva, ficou com medo, começou a vender dos emergentes,
ou senão começou a exigir mais taxa de juros para investir naquele título, pela situação conjuntural, e veio a queda do preço. Então, assim, teve notícias que falaram, nem na pior crise que teve em 2008 a gente não teve uma situação como agora. Tivemos, a diferença é que até 2012, a fundação tinha 70% da carteira marcada na curva por causa do plano BD. Né? Só tinha plano BD. Então era uma faculdade que a fundação tinha. Então não refletiu naquele momento esta situação. Mas a situação no mercado aconteceu. Tá? Passado a crise, o papel recuperou. Tivemos aqui ainda uma alta da taxa de juros. Né? O papel caiu um pouquinho. E depois, em meados lá de 2009, que o papel igualou. Então o preço da curva igualou com o preço de mercado. Passou aqui alguns meses, né? Então aqui nesse período o investidor ficou desconfortável, ficou com dor de barriga, né? Não gostou. Se ele pegasse aqui, neste momento que ele comprou, ele vendesse aquele, ele já realizaria prejuízo. Né? Não tenho estômago para isso. Não quero mais saber, não suporto oscilação, cota negativa, vou vender. Ele perdia o dinheiro aqui. Tá certo? Porque ele pagou R$ 1.600 nesse título, ele está valendo aqui um pouco mais do que R$ 1.200. Se ele não fez nada, era só contabilmente. Né? O papel voltou a recuperar. Né? Então aqui ele igualou o IPCA mais 6,57 que ele tinha no momento da compra. E aí o mercado continuou andando. Taxa de juros veio caindo, né? Subiu, ele caiu, né? Taxa de juros aqui Selic saiu de 10,25, foi para 12,25, o papel já deu uma queda. O mercado estabilizou, o papel veio recuperando. Mas aqui ainda, com taxa elevada de juros, o papel ele não passou da linha do preço da curva. Tá? E depois o papel começou a subir. Começou a subir. Teve momentos aqui que ele deu uma realizada por conta de fatores, novamente, conjunturais. E aí a taxa de juros, em meados de 2011, ela começou a cair. Começou a vir de 12 para 7,25. Por quê? Por conta da situação econômica, transparência, né? Enxurrada de dólares vindo para o Brasil. Né? E o investidor estrangeiro começou a comprar tudo. Comprou bolsa, comprou título público, participou direto nas empresas, enfim. Tivemos uma expressiva valorização. Novamente tivemos uma queda e veio aqui. Chegou aqui no ápice, tá certo? Isso daqui é dezembro de 2012. O que aconteceu, né? Aconteceu essa situação. Estamos aí com juros a níveis extremamente baixos, né? A taxa mais baixa historicamente. Temos um controle inflacionário. Aquele papel que o investidor comprou a 6,57 mais o IPCA, se ele fosse comprar aqui, ele ia ter uma taxa de juros real de 3,93. E aí? Né? Lembrando que um fundo de pensão, ele trabalha com o objetivo de IPCA mais 6, agora o plano Eletrosul já vem a 5 há um bom tempo, mas ele tem um objetivo de 5% de ganho real. O título mais conservador que nós temos no mercado está pagando 3,94. Vou precisar ir para o risco para bater meta atuarial, para honrar os compromissos de aposentadoria. Aí eu pergunto, e agora? Isso daqui foi o desafio que nós tivemos, 2011 e 2012. Aonde que a gente vai trazer investimentos que sejam aderentes ao plano, né? A Fundação Elos, que tenham um nível de risco tolerado para garantir o benefício futuro. Começamos ao quê? Aumentamos um pouquinho as exposições, as alocações em renda variável, fomos buscar um fundo de participações, enfim, fomos tomando movimentos, alocamos em DPGE, aqueles DPGE têm taxa de IPCA mais 6, mais 7 no momento da aplicação. Então a gente começou a diversificar um pouco mais a carteira, porque a NTNB já não paga mais minha conta. Independente do preço, ela não paga mais a conta. E esse vai ser o tom daqui para frente. Não pense que a vida, só porque subiu os juros, a vida está mais fácil.
as entidades de previdência têm um grande desafio de alocação dos seus recursos, porque a gente tem no médio a longo prazo ainda um cenário de queda da taxa de juros. Ele está sendo agora no curto prazo uma elevação por conta de uma inflação, mas no médio e longo prazo a gente entende, né, a fundação, o mercado, as outras entidades, que esses juros vai voltar a cair. E aí novamente a gente vai ter o desafio do quê? Do reinvestimento. Tá? Então aqui, a taxa chegou a IPCA mais 3,94, a gente comprou a 6,57. Toda essa diferença aqui, ó, de curva para mercado, em 31/12, a fundação passou a contabilizar os seus ativos da carteira, em especial somente a carteira própria, que é composta de NTNB, DPGE, pelo valor negociado hoje. Né? Então, se está valendo 1, ele vai ser precificado por 1. Se amanhã ele valer uns 50 ou 99 centavos, ele vai ser, é esse preço que vai refletir. Só que naquele momento, ela estava valendo quase quanto? R$3.200 e a fundação pagou 1.600. Todo esse ganho foi incorporado à rentabilidade dos planos, seja o BD, Eletrosul ou CD. E isso os senhores verificaram na prática, quando o plano deu acumulado em 2012, 28% de ganho. Essa diferença aqui, tá certo? Foi isso que aconteceu, tá? E aí? Aí o restante da curva começou a embicar para baixo. Por quê? Por conta do cenário internacional, aumento de juros nos Estados Unidos, inflação elevada no Brasil e aumento da taxa de juros aqui. Hoje, né, esta semana, esse mesmo papel, se a Elos quiser comprar ou os senhores quiserem comprar no mercado, vocês vão comprar ele a IPCA mais 5,73. Tá certo? Novamente, 5,73. Qual é o objetivo do plano? Plano BD Eletrosul, 5%. O plano CD, ele é um plano financeiro, ele não tem objetivo de rentabilidade, né? Ele tem como referência a inflação, então o plano tem que ganhar da inflação. Mas nós internamente trabalhamos com o objetivo de ganho real, para que no futuro os senhores tenham lá a aposentadoria, o nível de renda semelhante, né? Claro que isso é muito difícil, o cenário é longo, mas que ele tenha uma qualidade de vida semelhante quando o trabalhador estava na ativa. E aí, novamente, eu compro ou não compro? Eu vou comprar um papel, olha, fazer um exercício bem simples aqui, para ficar bem claro isso daqui. Vocês receberam aí, sei lá, uma herança, ou entrou um dinheiro, e vocês vão ter que continuar a trabalhar, tá certo? O dinheiro não é suficiente para vocês largarem o emprego, mas é um recurso suficiente para que os senhores aí possam, no momento da aposentadoria, somar as suas reservas. Recebi o recurso hoje, o que eu vou comprar? Não, o que eu vou comprar? O dinheiro está na minha mão, né? Vocês aqui com o investidor, o dinheiro está na minha mão, o que eu vou comprar? Eu vou comprar uma LFT que está me pagando hoje Selic mais 9, com tendência de alta para os próximos meses. O mercado já precificou isso, a Selic está precificada hoje no mercado futuro, a 2 dígitos, a 10, a quase 11. Eu vou comprar uma NTNB que está me dando um ganho real de mais de 5% real, que me protege contra a inflação. Eu vou para um papel pré-fixado, ou eu vou para a bolsa? Hoje é 9. Isso. Aí você tira a inflação da LFT, o juro real vem para casa dos 3%. O que eu faço? É simples. Eu vou comprar uma NTNB, por quê? Porque, primeiro ponto, ela me protege contra a inflação. Ou seja, se a inflação subir muito, eu estou protegido porque o papel vai variar de acordo com a oscilação. IPCA subindo ou caindo, ela vai me pagar. E ela está me dando um ganho real de 5,73. Ah, mas ela não vai me dar o dinheiro suficiente que eu espero ter na aposentadoria. Aí você vai ter que, uma parcela, você vai ter que fazer uma economia em paralelo e buscar o seu objetivo de rentabilidade em outros ativos. O que não dá é para um fundo de pensão
ele pegar todo o recurso quando você tem um cenário desse e alocar todo no risco. Lembrando que aqui o risco de crédito eu não receber é quase nulo. Então, quando caiu tudo isso daqui, né, desde dezembro até em meados aqui de agosto, nós compramos, nós e várias entidades do mercado financeiro, do mercado de previdência, saiu comprando esse papel, porque ele é aderente com o meu passivo, com as minhas obrigações, né? E aí eu protegi um pedaço da carteira, e o que eu quiser ganhar a mais, eu vou correr um pouquinho de risco em outros ativos, um risco que no longo prazo poderá me trazer um retorno bom para os investimentos, tá certo? Então a gente aproveitou e saímos às compras também. Então vamos enxergar um momento de crise não só pelo lado negativo. O momento de crise também surgiu oportunidades e a fundação aproveitou como outras entidades de previdência, tá certo? E aqui, finalzinho, início do mês de setembro, a curva voltou a embicar para cima. Por quê? Porque semana passada o presidente do Banco Central americano, na exposição que é o Copom de lá, né, quando o Banco Central aqui, ele divulga a taxa Selic, ele vai no mercado e dá uma declaração, né, ó, estou aumentando ou diminuindo a taxa de juros por conta disso, 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 disso. Lá igualzinho. O Banco Central chegou lá e falou assim, olha, a gente enxergou lá no primeiro TRI que a economia americana estava recuperando sim, porém não o suficiente para a gente terminar o que é chamado de quantitative easing. O que é isso? É esse programa de estímulo econômico, ou seja, essa injeção de recurso no mercado financeiro para controlar a crise. Então, assim, ó, a economia deu sinais de melhora, mas não o suficiente para a gente reduzir o programa, porque o desemprego ainda está elevado. Esse aumento da taxa de juros que nós tivemos do título público americano aqui, refletiu nos financiamentos, principalmente o imobiliário, que era um indicador que ele estava monitorando. Então, as famílias pararam de comprar os seus imóveis, porque as taxas começaram a subir. E aquilo então se reverteu. Ele falou assim, a gente não vai diminuir os estímulos. Não é momento. Aí o que aconteceu? O dinheiro começou a voltar. De novo, tivemos recorde de ingresso de recurso estrangeiro no Brasil. Ou os investidores que estavam aqui esperando esta notícia da semana passada, voltaram às compras. Aí teve uma pressão compradora, o que trouxe o quê? A valorização dos títulos. Tanto de título público como de renda variável. E aí, na quarta-feira, que é o preço deste papel, se tivesse a gente que comparando preço de curva e preço de mercado, o preço de mercado ainda está muito favorável ao preço de curva. Quer dizer assim, o papel ainda, apesar de toda a queda, ele ainda está ganhando. Poderia estar perdendo? Poderia, mas no vencimento, lá em 2045, o investidor que colocou o dinheiro neste papel, ele vai receber exatamente principal corrigido pela inflação, mais essa taxa contratada de 6,57. Então ele conseguiu proteger boa parte do seu patrimônio da inflação, tendo um ganho real de juros. É isso que a entidade faz. Basicamente é isso. Só que isso daqui, ele tem o quê? Tem essas consequências. Então a marcação a mercado, ela traz essas variações de rentabilidade, seja no curto prazo, seja no curto prazo, seja positivo ou negativo. Mas no longo prazo, a taxa e o investimento vai ser recebido da forma contratada. Não, mas eu não suporto oscilação de preços. Gente, num plano de contribuição definida, num plano de contribuição definida, não tem como não ser de outra forma. Tem que ser por preço de mercado. Por quê? Para não haver transferência de riqueza. Ou seja, para o participante que está entrando ou saindo, ele tem que ter os seus investimentos precificados com o preço do dia. Você imagina aqui, tá certo? Se a gente tivesse um plano CD aqui, tá? E tivesse marcado na curva.
E aí um participante, né, imaginando que a Eletrosul nesta época fizesse um PDV. E o participante, eu vou levar meu dinheiro embora porque eu tenho outros objetivos. Ou eu vou aplicar no mercado, ou eu vou montar uma empresa, assim, eu quero minha reserva. E a gente estava com preço de mercado naquele momento aqui. Ele estava levando os seus ativos por um preço que não espelhava a rentabilidade. E esse prejuízo, quem que ia pagar a conta, sendo que é um plano individual? Quem que ia pagar a conta? Quem fica no plano. Aí os senhores acham justo você pagar a conta de alguém? E se fosse o inverso? Se fosse o inverso? A mesma situação, só que o momento é invertido. Ele tinha que levar um papel aqui, nem vou chegar no extremo de 2012, tá? Vou pegar aqui, ó. O papel estava valendo R$ 2.400, ele está saindo por R$ 1.800. O plano, o dinheiro, a diferença ficou no plano. Tá certo? Não. Aí a fundação ia ter uma enxurrada de ação judicial cobrando essa diferença. Aí vem mais um passivo judicial que tem que entrar naquela conta para pagamento de benefícios. Alguém tem que pagar essa conta. Vocês acham justo? Seja para o lado positivo ou negativo, que os senhores paguem uma conta que vocês não têm nada a ver com o peixe? Então, por isso que a marcação para plano CD, ela tem que espelhar o preço no dia de fechamento dos mercados. Seja para o lado bom ou lado ruim. O que a gente tem que ter aí é um trabalho que todo mundo está fazendo, é o trabalho de educação financeira e previdenciária. Aqui, a gente não faz gestão de recursos para amanhã, nem para 12 meses, a gente faz para 5, 10, 15 anos. Então, é uma visão de médio, longo prazo. Porque o dinheiro que vocês estão contribuindo hoje é para pagar o benefício futuro. Tá certo? Então, isso daqui é o que eu acabei de falar. Por que a NTNB, então? Novamente, ele é um papel que me protege do quê? Da inflação e me dá um ganho real que está aderente às metas atuariais. Tá? Ele é casado com um passivo e possui cupom de juros atrativo. Se a taxa de juros começar a cair muito, chegar naquele padrão de dezembro, nem tanto, mas se chegar naquele lá com taxa de juros muito baixas, a gente vai ter que prospectar investimentos e levar para o comitê de investimento investimentos que tragam rentabilidade aderente à meta atuarial do plano. Aí a gente tem o desafio do reinvestimento que aconteceu em 2011, 2012. E aqui, só para os senhores terem uma ideia, isso daqui é um raio-x que a ABRAP, que é a Associação dos Fundos de Pensão do Brasil, fez um raio-x como que é a composição da carteira dos investimentos dos fundos de pensão. Das 300, né, 300 e poucas entidades, né? O total, 56% está em renda fixa. Se a gente ir para a região sul, 78%. Então a gente não está fazendo nada de diferente do que o mercado já faz, né? Protegendo o patrimônio. Aqui a rentabilidade histórica, tá certo? 2013, negativo mesmo de 5,51, impactada por esse cenário que eu acabei de passar para os senhores. Mas vamos atentar para o médio e longo prazo, que é assim que deve ser avaliado o investimento do fundo de pensão. A gente tem passivo de longo prazo, os investimentos são feitos de longo prazo. Portanto, avalie-se o investimento de longo prazo. 2012, o plano dos últimos 12 meses, desculpa, o plano 9,10 contra 6,38, o investimento está superando a inflação. E desde o início, 53 contra 23, que é essa linha aqui, ó. Rentabilidade, inflação, comparado com os indicadores. Tá certo? Apesar da queda. Isso daqui é a composição da carteira. O que a gente tem? Nós temos, então, 59% dos investimentos do plano CD estão alocados em renda fixa, que é esse bolo aqui. E o que é essa renda fixa? A gente tem NTNB que vence em 2014 até 2050. Então, isso daqui é o volume financeiro apropriado em cada vencimento desse. Então, em 2014 vai vencer 13 milhões de reais de NTNB. E em 2024, que é a maior exposição, 42 milhões de reais. Né? Em 2050, 16 milhões de reais é o que vai vencer. Tá certo? Nós temos aqui um pedaço também em LFT.
aproximadamente 30 e poucos milhões de reais, que é para dar um colchão de liquidez no plano e amortizar um pouquinho essas variações de cota e também no curto prazo com essa expectativa de aumento da taxa Selic. A partir do momento que a taxa Selic começar a estabilizar, aí o comitê vai decidir se continua ou não no investimento. E os outros papéis, DPGE, de uma instituição financeira, 12 milhões de reais. Se essa instituição financeira vier a quebrar, a gente tem o principal mais juros recuperado. Isso daqui é a carteira própria do plano, então você bate o olho e você já vê o que está em investimento. E a taxa média desses papéis, no momento da compra, é de IPCA mais 7. Hoje está IPCA mais 5,40 e pouco. 5 pontos, aumentou um pouquinho ontem. Mas lá nos vencimentos de cada um, eu vou ter exatamente a taxa contratada no momento, eu vou receber o recurso de acordo com a taxa contratada no momento da compra. A gente tem aqui aproximadamente 22% dos recursos do plano em fundos de investimento de renda fixa, onde o único cotista é a fundação, então a fundação é o dono desse fundo, ela que determina a alocação dos investimentos, aonde pode investir, aonde não pode e quais os critérios. E aí a gente contrata gestor no mercado para fazer isso, tá certo? A gente tem 11% em renda variável, que é aproximadamente 49 milhões, que no médio e longo prazo é o que vai trazer também uma expectativa de ganho. A bolsa ela ficou no 0 a 0, mas a nossa carteira de renda variável, ela vem tendo um desempenho expressivo, né? Esse ano, com toda essa queda, impactou, mas o plano, a renda variável a gente enxerga como perspectiva de upside, né? De ganho. E vem sendo assim. E a gente não compra diretamente. Então, assim, a área de investimento não vai lá e compra Petro, compra Petro, Vale, Itaú, Banco do Brasil. A gente não faz isso. A gente contrata gestores especializados para superar os seus índices de referência, ou seja, superar o Ibovespa, superar o IBRX, superar o índice de dividendos. E aí a gente pulverizou a carteira com diferentes estratégias. Um pedaço da carteira de renda variável é para superar a Ibovespa, um pedaço da carteira de renda variável é para superar dividendos, um pedaço é para superar a composição dos índices de small caps, que são empresas de menor liquidez, e no agregado, por isso que a gente entende que a carteira de renda variável vem apresentando resultados satisfatórios. A gente tem um pedaço aqui que é o investimento estruturado, a gente só tem um fundo de participação, que é um fundo de energia, que eu já detalhei para os senhores. Esse fundo ele investe no segmento de energia. Esse fundo foi constituído e demorou 1 ano e meio para selecionar os gestores. Esse trabalho foi iniciado com 8 entidades de previdência, Aelos, Fachesf, Fibra, Banesprev, Previnorte, Eletros. Ficamos 1 ano e meio para escolher iniciou com 200 gestores para escolher um. E os gestores fez investimentos no setor elétrico e o fundo ele é relativamente novo, ele tem 3 anos e é um fundo de duração de 10. Então essas empresas elas ainda têm um período para maturar e esses investimentos trazerem resultado. Uma outra parte da carteira, 12 milhões de reais, são 2 imóveis dos planos Eletrosul, que é o imóvel lá, o Sertão do Imaruí, que é locado para a Eletrosul, que tem uma subestação lá, se eu não me engano, e a gente tem um pedaço de um imóvel comercial em Curitiba, totalmente locado aí para grandes empresas, Exxon, Banco do Brasil. E 2% é no segmento de empréstimos a participantes, que os senhores podem usufruir aí de um determinado momento, solicitar um empréstimo para a fundação. O plano BD Eletrosul, também ele é semelhante à carteira, né? Como teve a segregação recentemente, então a gente está começando a montar estratégias diferentes de BD para CD. Então a fundação ela é como se fosse um caminhão numa rua estreita, ela não tem como movimentar a carteira do dia para a noite. Tá? Que dependendo do período, a gente pode dar um tiro no próprio pé, vendendo algum ativo em condições desfavoráveis. Então a gente está fazendo os ajustes da carteira de acordo com as condições de mercado, e assim que as coisas forem caminhando, como o Geazi citou, a gente contratou um estudo, né, que vai nos auxiliar mais ainda. Então a gente vai conhecer melhor quem são os participantes do plano, seu nível de renda,
seu nível de expectativa de vida, seu nível de salário, para montar uma carteira adequada que no momento da aposentadoria os investimentos possam trazer os resultados esperados. Eu não vou detalhar aqui porque é basicamente a mesma coisa. Aqui a gente tem um pouquinho menos de DPGE e os volumes financeiros em alguns títulos, mas é bem semelhante à carteira do BD e do CD. E agora, o que a gente tem, estamos vendo daqui para frente? Você falou o que aconteceu, mas o que vocês estão vendo daqui para frente? A gente entende que avaliar investimentos é de médio a longo prazo, para evitar avaliações precipitadas e decisões que possam acarretar num determinado momento uma situação ruim, né? A gente entende também que os juros no médio e longo prazo vão voltar a cair, tá certo? Trazendo o desafio do reinvestimento, e aí a gente vai ter novamente que estudar novos produtos, estudar novas alocações, e isso resulta no quê? Numa diversificação de investimentos para poder atender a necessidade do passivo. E estamos trabalhando na implementação dos perfis de investimento. Então, em breve, né, assim que tiverem as premissas definidas, aprovadas pelas instâncias de governança aqui mencionadas, né, com as características dos perfis, a gente vai voltar a fazer apresentações aos senhores para poder optar, né, os participantes aí a escolha do perfil de investimento. Obrigado. Estou à disposição aí no final da apresentação. Antes de passar para o Silvio, quero falar sobre a questão de perfil de investimento. A gente está imaginando apresentar um perfil de investimento para aquele participante que não quer ter variação, uma cota negativa, apresentar um perfil extremamente conservador. Esse perfil vai ter, basicamente, na sua carteira, LFT, mas ele vai estar limitado à taxa Selic praticada. Por exemplo, hoje a taxa Selic está em 9%. Né? Vamos imaginar que 100% do patrimônio seja refletido em LFT. Como o Rogério apresentou, ele vai sempre rentabilizar os 9% enquanto a taxa estiver 9%. Se a taxa Selic subir a 12%, vai rentabilizar 12%. Se descer a 10%, vai rentabilizar 10%. Mas nunca vai dar cota negativa. Só o seguinte, o participante, e aí a fundação vai ter que explicar cada perfil para o participante poder optar, o perfil de investimento conservador, que se basear na taxa Selic, ele vai praticar a taxa de juros determinada pelo governo, que hoje é em torno de 3%. Quer dizer, 9% por uma inflação de 6%, ele teria um ganho real de 3%, diferente de outra carteira que se buscaria aí um juro real de 5%, compatível com a meta atuarial. Né? Então, deve ser ofertado aos participantes a partir do ano que vem. A gente está trabalhando nisso. Agora, na sequência, aí, pedir para o Silvio falar sobre despesa administrativa.